Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula nós vamos falar o corpo como suporte na materialidade expressiva, através do quê? Da mímica e da pantomima. Vamos juntos? Prof. Rutineia aqui com vocês. Então vamos nessa! Então, o objetivo da nossa aula: conhecer a arte da mímica e da pantomima, analisar o corpo como materialidade expressiva nessas formas de arte e técnica, né? Então, através da mímica, o corpo também fala, e a gente vai mostrar um pouquinho, né, dessa questão da arte através da mímica e da pantomima. Você sabe o que é pantomima, né? E mímica, você já ouviu falar nesses termos? Sabe o que significa? Já teve que utilizar a mímica em seu cotidiano? E aí? Através de uma brincadeira, de repente, de um jogo, né? Aquela brincadeira de, vou fazer para ver se vocês acertam qual que é o filme, qual que é a palavra. Ou já fizeram uma apresentação artística, né? Na escola, em casa, na igreja. E aí? Já tiveram que usar o corpo como materialidade expressiva através da mímica, né? O corpo é a materialidade expressiva do ator, também é parte integrante de uma cena teatral, né? Através do corpo, o ator, a atriz, ela se expressa, né? Eles se expressam no teatro. Então, não é apenas a voz, né, que utiliza a fala para se compreender um texto, uma cena, né? O olhar, a troca, né, de gestos, enfim, o corpo como um todo fala também, né? E no teatro é muito importante ter essa consciência corporal. Então, no teatro, os atores e atrizes utilizam o corpo de muitos modos, né? Explorando os gestos, movimentos, a voz, etc. Por essa razão, dizemos que o corpo do ator é a sua materialidade expressiva, né? Que é através do corpo que o ator ou a atriz eles vão se expressar, falar, né? Falar com voz, mas com os gestos também, com os movimentos, com as ações, né? O correr, o pular, o cair, né? Enfim, o chorar. Tudo vai estar envolvido, né? O corpo é o suporte do ator e da atriz na hora da cena teatral. Então, a escultura é tridimensional, assim como o corpo do ator ou bailarino, né? Ao se deslocar por um espaço cênico, os atores e atrizes percebem o espaço na sua tridimensionalidade. Então, uma escultura ela tem altura, largura, profundidade, assim como o corpo do artista. E é esse corpo que ele vai utilizar enquanto arte, né? Que vai sustentar esse personagem, né, na cena teatral. Então, muito importante esse controle, perceber os gestos, né? O gesto não pode ser feito por fazer, né? Ele tem que ter um propósito, o porquê desse gesto, né? Então, o ator ou a atriz, eles vão pesquisar, perceber esses gestos, né? Porque a materialidade é muito importante, né? O corpo é o suporte da arte no teatro. Existem algumas propostas e técnicas de encenação teatral que não utilizam a linguagem verbal, né, a fala, mas somente o corpo para narrar a história. Exemplos disso, a pantomima e a mímica, né? Então, existem espetáculos que são feitos apenas através da expressão corporal, que não precisa da voz, né, da fala para desenvolver a cena teatral, né? Então, são as técnicas da mima, da pantomima que são utilizadas, né? Então, através do gesto, o ator vai contar ou a atriz vai contar as suas histórias em cena, né? Pantomima é um teatro gestual, que faz o menor uso possível de palavras e o maior uso de gestos, né? Então, na pantomima, é o menor uso de palavra. Pode até ter a palavra, mas vai ser o menor uso possível, né? Vai utilizar o quê? Da expressão corporal para fazer a cena, né? Para mimar aquela cena. E esses gestos são obtidos através do quê? Da técnica da mímica, né? Então, através da técnica através dos gestos corporais, mostrar o que está acontecendo ali na cena. A pantomima é uma modalidade cênica que se diferencia da expressão corporal e da dança. É um excelente artifício para comediantes, cômicos, palhaços, atores, bailarinos, enfim, para os intérpretes, né? Então, vários artistas podem utilizar da mímica, né, da pantomima, para fazer a sua cena, né, dramática, a sua cena teatral, né? Charlie Chaplin foi um grande, né, artista da pantomima. Através das suas cenas, né, utilizava o corpo ali como materialidade expressiva. Então, olha só, né, exemplos aqui através da fotografia. Então, toda a questão, né, dos gestos, a importância desses gestos, né, de mimar essa cena, de representar através da expressão corporal. Mas o que é pantomima? E aí? Vamos agora pensar um pouquinho? Então agora é com vocês. A professora falou, agora vamos ver se vocês captaram e daqui a pouquinho a prof volta.
E aí, conseguiram responder essa? Sim, estava tranquilo? Não? Não tem problema, a gente vai juntos aqui numa sugestão de resposta, né? Então a pantomima, lembra que a professora falou que é um teatro que vai utilizar o quê? O mínimo de palavra, né? E mais a expressão corporal, tá? Então a pantomima é um teatro gestual, né? Que é feito através dos gestos corporais, que faz o menor uso possível de palavras e o maior uso de gestos, né? Esses gestos são obtidos através do quê? Da técnica da mímica, né? Então a mímica vai trazer esse suporte para a pantomima. Então, alguns artistas muito famosos que utilizaram a mímica em suas obras, né? Então, a gente vai conhecer alguns. A professora até falou aqui, né, do Charlie Chaplin no slide anterior, né? Um grande mímico, né? Um exemplo disso na arte cinematográfica, né? Então, Charles Spence Chaplin foi um mímico famoso nas telas do cinema, mais conhecido, né, como Charlie Chaplin. E ele foi músico, foi diretor, foi ator, foi cantor, foi mímico, foi produtor, né? Foi um artista completo e através da mímica ele ficou super conhecido, né, com o Carlitos, com o seu personagem aí, Carlitos. Outro exemplo, né, Marcel Marcial, é considerado um dos mímicos, né, mais aí famosos do mundo também, foi reconhecido com títulos e prêmios, né? Também fazendo a sua arte através dos gestos aí corporais, através da mímica, né? E a gente consegue perceber essa expressividade até através da fotografia, né? É muito bacana isso. Outro exemplo, né, de mímico é Luiz Roberto Meira, né, ator, autor, produtor cultural, professor, mímico, diretor teatral, enfim, um artista também que trabalha por vários, né, leques aí artísticos e trabalhou por muito tempo com a mímica, né? Hoje ele é professor, pretende aí escrever vários livros falando sobre a arte do ator, né? E muito importante também, eu vi o trabalho né, do Luiz Roberto Meira na faculdade, né? Ele é muito bom fazendo mímica, tem que voltar a fazer mais mímica aí, né? Porque é um grande artista. Olha só que legal. E vamos falar também um pouquinho da Eros P. Galvão, né? Uma artista brasileira, né? Bonequeira, faz parte da rede das bonequeiras brasileiras. É uma artista do mundo, né? Porque ela já viajou por várias partes, já morou em várias partes aí do mundão afora. E ela trabalha, né, com a criação do boneco, mas ela também faz oficinas, né, para trabalhar o quê? A mímica como um suporte para a criação do trabalho artístico com o boneco. Então veja, olha que complexo, né? Então ela vai trabalhar a técnica corporal, né, gestual, para poder depois ajudar nessa estrutura e na compreensão de o que é manipular um boneco, né, de como fazer isso. Então, muito bacana. A Eros P. Galvão, né, então ela é mímica, utiliza o laboratório e repertório corporal, né, como processo de criação no teatro de bonecos. Ela cedeu um trechinho de um espetáculo, né, que ela fez a direção, cenografia e também coreografia, para a gente ver um pouquinho desse processo da mímica sendo utilizada também na criação com o boneco, na manipulação do boneco, tá bom? Então a gente vai ver aqui um pequeno trecho desse espetáculo, né, que é o Passeio de Buster Keaton, né? Então vamos apreciar um pouquinho, né, essa obra que a Eros P. Galvão nos cedeu.
E aí, gostaram, curtiram, né? É muito legal, a gente percebe realmente, né, a precisão desses movimentos aí com o boneco e pensando nessa mímica, nessa expressão corporal que ela utilizou no processo de criação, né? Pense como é complexa a criação do trabalho artístico, né? Existe muita pesquisa, muito esforço, muito treino na hora de desenvolver um espetáculo teatral, né? Então fica aí a dica para vocês, né? Quem quiser ser artista tem que treinar muito, tem que estudar muito. Então, a atividade, né? Agora inspirado, né, nas obras de Charlie Chaplin, cria uma cena de mímica e escolhe também adereços e figurinos, tá bom? A gente viu também o espetáculo ali, Buster, né? Então, se inspire, né, nas fotografias que a gente viu de Charlie Chaplin, no trecho ali do filme da Eros P. Galvão, né, que trouxe ali o espetáculo de Buster. Então, se inspirem aí para criar uma pequena apresentação de mímica, tá bom? E daqui a pouquinho eu tô de volta.
E aí, capricharam na mímica de vocês? Espero que sim. Aí depois continua treinando. Porque como a professora falou, né? A questão da expressão corporal, da mímica, do teatro, exige muito treino, muito esforço, tá bom? Então treine mais depois. Então, retomando, né? O que nós vimos nessa aula? Nessa aula a gente trabalhou, né? Falou sobre o corpo como materialidade expressiva, né? Então, o ator, a atriz, eles utilizam do corpo como suporte artístico. É através do corpo que vai, né, se criar as personagens. Então, o jeito de falar, o jeito de se expressar, de caminhar, de correr, de pular, é através dessa materialidade expressiva do corpo que vai ser desenvolvida essa personagem, né? E falamos também da expressividade na arte pantomímica e mímica, né? Então falamos da pantomímica, que é uma arte que utiliza o quê? O mínimo de palavras e a maior expressividade corporal, então gestos, né, na hora da criação dessas cenas teatrais, né? E a mímica, que são esses gestos, essa técnica que é utilizada para se expressar através do corpo, né? E está presente na pantomima também. Então vimos, né, sobre os artistas, Charlie Chaplin, né, um grande artista do cinema, né, com vários filmes famosos, né, que através do seu personagem ali, Carlitos, ficou, né, mundialmente conhecido, e que trabalha através também, né, da pantomima e da mímica nas suas criações, que é um artista muito completo, né? Foi diretor, foi produtor, foi ator, enfim, né? Ele fazia tudo ali no mundo do teatro e cinematográfico, né? Então, um grande artista. Falamos também sobre o Marcel Marcial, que também é um mímico super famoso, com títulos e prêmios, né, já recebidos. Falamos sobre Beto Meira, né? Um artista que é mímico, que é produtor, que é professor, né? Um artista também brasileiro. Falamos sobre a Eros P. Galvão, uma artista também aí que morou em várias partes do mundo, né, artista brasileira, que faz parte da rede de bonequeiras brasileiras e que também trabalha a questão da mímica com o processo de criação. Então, através da mímica, ela utiliza para a percepção, né, do ator com o boneco, essa relação de como manipular esse boneco. Olha que legal, né? E a gente até assistiu um trechinho de um espetáculo dela. Espero que vocês tenham gostado, né? Porque nessa aula nós falamos, né, do corpo como materialidade expressiva. Falamos sobre a pantomima e sobre a mímica. Um beijo ultra mega gigante no coração de vocês. Uou!